Olá a todos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico. Eu vou dividir esse tema em duas partes para enfatizar depois o hífen. A gente vai ver aqui algumas mudanças gerais. Só falando um pouquinho do que é o novo acordo, ele foi uma lei promulgada em todos os países que adotam a língua portuguesa como língua oficial, Portugal, Brasil, Guiné, Moçambique, Angola, Cabo Verde, por aí vai, de unificar a ortografia. E aqui é uma coisa importantinha da gente pensar nesta palavra, ortografia. Eu posso dividir em duas partes, tá certo? Aqui, orto significa a forma correta e grafia significa a escrita. Então eu estou pensando na forma correta como eu vou escrever as palavras. Isso aqui é importante para nós que já discutimos variação linguística, que eu não vou mudar a fala das pessoas, eu não vou mudar o significado das palavras, eu vou mudar apenas a forma como as palavras são escritas. Claro que houve casos em que houve unificação, houve casos em que mantiveram-se duas grafias possíveis, respeitando as especificidades de cada localidade. As principais mudanças desse acordo, que ele entrou em vigência para nós no Brasil em 2016, estão em 5 pontos: o alfabeto, o uso das letras maiúsculas, o trema, a acentuação gráfica e o hífen. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar os 4 primeiros temas que são os mais tranquilos. Beleza? No alfabeto, nada de muito novo, mas foi a incorporação em definitivo de 3 letras que eram consideradas estrangeirismos à língua portuguesa, que são as letras K, W e Y. Tá certo? Então todas as palavras que eram utilizadas com essas letras eram consideradas estrangeirismos até o novo acordo ortográfico. A partir desse acordo, elas entram como palavras do vernáculo da língua portuguesa, ou seja, do nosso vocabulário cotidiano. No uso das maiúsculas, eu vou separar aqui em 2 grandes grupos. A questão dos meses, das estações do ano, os dias da semana e pontos cardeais. Antes do novo acordo, havia uma norma gramatical que colocava que eu tinha que começar essas ideias, mesmo que não fosse início de um parágrafo, tá certo? Início de parágrafo, eu vou usar a letra maiúscula sempre. Mas quando não está no início, está ali no meio de um parágrafo, que eu tinha que iniciar com letra maiúscula. Com o novo acordo ortográfico, isso acaba. Então, os meses eu escrevo em letra minúscula, as estações do ano em letra minúscula, os dias da semana e os pontos cardeais, tá certo? Então, não tem nenhuma necessidade de eu colocar isso com letra maiúscula ou minúscula. Uma dúvida que ficou com dupla grafia, mas que pode ser interessante: Cadu, e o nome das disciplinas do colégio? Matemática, geografia, história, português. Eu tenho as duas grafias possíveis, em letra maiúscula ou em letra minúscula. Você não vai errar nunca numa redação isso. Outra coisinha que mudou foi o nome de obras, principalmente as obras literárias, e os logradouros públicos, ou seja, nomes de rua, avenida, rio, e os nomes de locais. Por quê? Antigamente tinha que colocar tudo com letra maiúscula. Agora eu só coloco a parte nominal para o nome de logradouro e de locais, tá certo? A parte do substantivo comum, rua, igreja, colégio, eu mantenho em letra minúscula. E para as obras eu coloco a primeira parte da obra em letra maiúscula, e só se houver algum nome ali no meio da obra vai ficar em letra maiúscula. As outras palavras eu escrevo em minúsculo. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Crime e Castigo, livro do Fyodor Dostoiévski, tá certo? Eu coloco só o crime em maiúsculo porque inicia. O Crime do Padre Amaro, não foi proposital colocar 2 crimes, tá, gente? Agora que eu percebi isso. Mas eu coloco o, que inicia, e o Padre Amaro, porque é o nome do personagem, tá certo? Em Busca do Tempo Perdido, eu só coloco o em, e por aí vai. Santa Isabel, tá certo? Governador João Dória, formas de tratamento. Papa Francisco, eu só coloco o nome mesmo em letra maiúscula. A palavra que o antecede, que é o substantivo comum, papa, governador, santa, eu deixo em letra minúscula. Mesma coisa com os nomes de ruas e locais. Túnel Rebouças, aqui só está com letra maiúscula aqui por um equívoco. Vamos fazer uma correção agora, tá certo? Isso foi uma autocorreção no meu PowerPoint. Então aqui a gente corrige até na hora. Então o túnel Rebouças, ele tem o túnel com minúscula e o Rebouças com maiúscula. Igreja do Rosário, só o Rosário com maiúscula. Igreja com minúscula. Avenida Paulista e por aí vai. Nenhuma mudança assim significativa. O trema é uma das partes que teve mudança, mas isso aqui os alunos adoram, porque o trema caiu, tá certo?
Antigamente eu tinha o trema no U antes do I e do E para marcar que esse U ele tinha uma pronúncia forte. Linguística, eu uso esse U. Quinquênio, linguiça, 50. Ninguém fala 50, tá certo? Ou linguiça. A gente usa esse U. A trema era utilizada para marcar essa sonoridade. A partir do novo acordo ortográfico, eu não uso mais a trema para essas palavras. Única exceçãozinha. Palavras de origem estrangeira, ou seja, os estrangeirismos, normalmente marcado pelo nome. Aí eu peguei o nome de duas personalidades, do jogador de futebol, do Bahia de Munique, o Thomas Müller, como o nome dele é alemão, vai ter isso, e a grande top model brasileira da história, a Gisele Bündchen. Eu não sei qual é a origem do sobrenome dela, mas provavelmente ali ou da Alemanha ou do leste europeu, que usa bastante a trema, e o nome dela tem a trema e vai continuar. O novo acordo ortográfico não altera estrangeirismos. Isso fique claro. Para fechar, acentuação gráfica. Alguns casos em que houve mudança. Ditongos abertos E, O e El. Aqui os alunos querem matar quem fez o novo acordo. Por quê? Antigamente era uma regra simples. Acentua tudo. Agora não. Eu acentuo apenas se for oxítono. Se for paroxítono, vocês vão ter que ir lá na aulinha de acentuação gráfica, que é muito importante, tá certo? Nesse mesmo canal, eu não acentuo. Então, paroxítonas como ideia, assembleia, coreia, heróico, paranoico, não recebem acento gráfico. Agora, oxítonas como fiéis, chapéu, céu, herói e corrói, recebem. Então, aqui é uma das bizarrices, uma das primeiras do novo acordo ortográfico. A palavra herói tem acento, mas heróico não tem acento. Por quê? Porque sim. Não tem aqui muito o que fazer, porque é uma regra. Outro casinho, hiatos e o precedido de ditongo, ou seja, o ditongo está antes dele. Feiura, sauípe, baiuca, boiuna. Vamos pegar a palavra sauípe, tá certo? Vamos aqui. Todo mundo se lembra da costa do Sauípe. Tudo bem? Se eu separar as sílabas, Sauípe, tá certo? Deixa eu só colocar aqui o U, na hora de digitar saiu errado. Sauípe. Vamos colocar aqui tudo junto, não sei porque esse sinal ficou maior, agora sim. Eu tenho o hiato I, que está marcado aqui, de azul. E eu tenho antes desse hiato, ou seja, o hiato é precedido, o que vem antes dele é um ditongo, é esse sal. Então, neste caso, hiato I e U precedido de ditongo não terá acentuação gráfica. É uma regra. Os demais hiatos, vocês veem na aula de acentuação gráfica que eu já fiz e postei para vocês, tudo bem? Último caso aqui de mudança considerável, penúltimo para dizer a verdade, são os encontros vocálicos EE ou O. Antigamente, eles tinham acento no primeiro E ou no primeiro O. Hoje em dia não tem mais. Então, DEM, CREM, ANTEVEM, COU, ABENÇOO, ENJOO se escreve sem acento gráfico. Tá certo? Então foi uma mudança do novo acordo. Última mudança agora sim são os acentos diferenciais. Eu tenho acento diferencial mantido na palavra por, preposição e verbo, na palavra tem, singular e plural, vem, singular e plural, tá certo? Eu tenho o acento diferencial colocado em alguns termos. Porém, em outros termos, eu não vou ter esse acento gráfico colocado mais. Então eu tenho a queda do acento gráfico da palavra para, quando ela for verbo, ou quando ela for preposição. Vou para casa, para, você está me atrapalhando. Na palavra pela, quando for verbo, do verbo pelar, substantivo e preposição. E na palavra pelo, quando for verbo, tá certo? Quando for substantivo ou quando for preposição. Essas três palavrinhas aqui, elas não têm mais a forma com acento. Aqui tinha um acento agudo, aqui um circunflexo, aqui um circunflexo. Tá certo? Que diferenciava. Hoje em dia não. E isso vai permitir que eu entenda qual a função gramatical delas apenas pelo contexto. Tudo bem, gente? Essa primeira aula de novo acordo ortográfico acaba aqui. Beijo na alma de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.